Sou Paulo Kevin, estou muito feliz aqui de estar com o Kendi no TV Relacionamento e apostando num novo Brasil. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos aí uma convidada muito especial e ela vai falar sobre moda. Uma coisa assim tão bacana, dá muita curiosidade. A gente fica imaginando assim, quando vê os filmes antigos ou fotografias da década de 20, 30, 40, 50 e até coisas do século passado, né? Então, a primeira coisa que a gente observa aí é a vestimenta, e a moda. Então, Dora Costa, gratidão, viu? Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu é que agradeço pelo convite. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Dora, o que te moveu para essa área da moda? Então, O que te chamou a atenção? é uma história curiosa, porque inicialmente eu sou formada em administração de empresas. Tá. E eu trabalhei 8 anos na área de logística. Né? Uma área que na época que eu trabalhei era muito estressante. E o pessoal não sabia nem o que era logística. Não, e era tudo à base do telefone, você ligava Sim. para acompanhar a entrega de produtos, enfim. Eu trabalhei em fábricas, né, atendendo fábricas de papel, açúcar e álcool. Então, na parte de produtos químicos. E chegou uma hora que eu disse, não, eu quero mudar. Né? Eu já tinha 30 e poucos anos e comecei a pesquisar o que eu poderia fazer. Né? E aí eu descobri que estava vindo aqui para o Brasil, já existiam alguns cursos de moda, né, de graduação, Sim. mas o Senac fez uma parceria com a escola francesa, que é a SMOD, que é a primeira escola de moda no mundo. Perfeito. E aí eu disse, é essa que eu quero fazer. Eu não sabia desenhar, eu não sabia absolutamente nada dessa parte criativa, e eu disse, não, eu quero fazer moda. Isso foi em 1996. Ok. E o curso durou 3 anos, e no final do curso eu já estava trabalhando na área, né? Depois eu fiz uma especialização na faculdade, uma pós-graduação, para validar o curso da SMOD, né? Que aqui era ainda um curso de técnico, mas na Europa ele é um curso superior, então meu diploma é assinado pela Europa, como se eu tivesse feito o curso lá. E foi isso que me moveu. Dali eu comecei trabalhando no Bom Retiro, depois fui junto com esse período que eu trabalhei na confecção, eu comecei também na área acadêmica. Bacana. E eu estou na área acadêmica até hoje. Muito legal. Quando você entrou pela primeira vez na área de confecção, o olhar já era diferente, né? Já, o olhar era bem diferente, mas eu confesso que tomei um susto, digamos assim. Sim. Porque, para além do que as pessoas imaginam, o glamour só existe na passarela. É verdade. Na passarela, nem antes, nem depois. Porque é uma responsabilidade muito grande. E no caso de empresas muito industriais, né, como é o caso que a gente tem aqui no Brasil, né, Bom Retiro, Brás e tal, você tem que vender. Né? E vender você tem que atingir um público em cheio, né, em massa, para poder você ter resultado. E tem, né, que manter os padrões de qualidade também. Também, né? Sim. E aquilo ali me assustou muito, porque eu pensei que era mais glamuroso, digamos mas assim. Mas é a linha de produção mesmo. Produção, e aquilo ali teve um impacto, né? E depois eu comecei a tentar trazer a criatividade, né? Essa forma mais, digamos assim, autoral, dentro daquilo que era possível numa confecção de larga escala. Perfeito. E aí, a partir disso, eu fui conhecendo, fui gostando e me apaixonei pela moda até hoje. Que legal. Aí você foi estudar os estilistas também, né? Sim, eu estudei. Você tem que saber da história da moda, né? Porque você não consegue entender a moda só vendo o que ela é hoje. Você falou no começo, o cinema, a fotografia, sim, tudo isso são referências que são necessárias estudar e saber de onde veio e por que chegamos até aqui. Interessante. Tá. E você acabou, então, visitando várias
várias indústrias de moda lá no Bom Retiro. Sim, eu trabalhei, eu não vou lembrar quantas exatamente, eu era freelancer, eu trabalhei umas 4, 5, mais ou menos, quase no mesmo período. Depois eu fiquei um tempo numa confecção que se chama Aramodo, acredito que ela ainda está lá, pelo menos a última vez que eu fui no Bom Retiro ela estava lá. E depois eu fui para a área acadêmica, então eu fui, digamos assim, trabalhando menos na confecção e mais dentro da área acadêmica, e também comecei a desenvolver trabalhos de mentoria para quem queria iniciar um negócio, que eu faço isso até hoje também. Que bacana. Não, isso e outra, na parte acadêmica também, porque as pessoas entram e têm uma curiosidade. Mas falando com o pessoal que não é teórico só, que pôs a mão na massa, que viu aquilo, é outra coisa. É outra história. Porque assim, é diferente de você ter lido alguns livros a respeito e lecionado. Né? Não, você contou realmente aquilo que é o mundo real. Isso que é valioso para eles. Exato, e assim, você tem que entender que nem sempre aquilo que o pessoal fala, desse glamour, ou dessa criatividade, etc., é possível em todas as escalas do negócio. Se você fala de alta costura, que acontece na Europa, em Paris especificamente, Sim. é uma coisa. A alta costura ela é mais para fazer digamos assim, um cenário para as outras marcas depois virem com aquelas roupas que ali são apresentadas mais simplificadas, mais dentro de uma realidade. Mas você não pode pensar que a moda é só alta costura. Ela vai para outros nichos da vida e outros nichos de públicos, que não sejam só o do luxo, ou só aquela pessoa que compra coisas muito autorais e tal. Ela vai para o dia a dia, para aquela pessoa que pega metrô, pega ônibus, que passa o dia inteiro para cima e para baixo dentro de uma empresa, que tem que ter sapatos e roupas confortáveis. E tudo isso vai tendo que ter, na hora que você desenvolve o produto, uma adequação para a ocasião de uso. Você vê que eu acho que até a década de 80, a Europa principalmente, utilizava roupas, calçados aí, ou bolsas de peles de animais silvestres, né? Sim. Depois isso foi proibido, né? Foi proibido, algumas marcas ainda ficaram usando, mas agora eu acho que já não... Mesmo que... É mais sintetizado hoje em dia, né? E se fizer com pele animal, a marca ela acaba sendo cancelada, como a gente diz hoje, porque não faz sentido, né? É verdade, é verdade. A geração atual, esses meninos que têm entre 17 e 30 anos, principalmente, eles não compram mais esse tipo de produto. Que bom, porque também estavam acabando os animais, né? Tem alguns animais, teoricamente, isso aí é uma coisa polêmica, inclusive, que eu vou falar, como uma vaca, um boi, algum tipo de animal que ele é usado para consumo, a carne é usada para consumo. Então, algumas pessoas indicam que, fazer bolsas e alguma coisa daquela pele que ia ser descartável. É doméstico. Ia ser descartável. Agora mas do silvestres não pode. E você matar um animal só para fazer um produto não faz sentido hoje. É verdade. Bacana. E essa parte aí de mentoria, quando começou? Então, começou mais ou menos na década de 2010, mais ou menos, eu comecei colocando em prática o que eu já tinha aprendido, né? Nessa altura eu já tinha quase 15 anos de experiência. E começou com consultoria de imagem, porque eu trabalho com consultoria de imagem também. É verdade. Então eu comecei fazendo algumas consultorias para algumas pessoas. Depois eu comecei a mentorar essas pessoas para elas atenderem os seus clientes. E aí depois passou para a área de design de calçados, design de bolsas, e para roupa, né? Design de calçados e bolsas é que eu tenho atuado mais. Entendi. É muito e aí também você viu a parte comportamental das pessoas, né? Sim. Você tem que ver o comportamento, na verdade, muitas vezes o que guia o consumo, né? Então, se tem as tendências de moda e tal, eu sigo algumas, mas eu não acho elas tão importantes, mas elas são. Porque elas que guiam exatamente como o consumidor compra a partir daquilo que é jogado no mundo e que, de repente, acaba sendo divulgado para muita gente. E as pessoas, realmente, elas acabam querendo se enquadrar no bom sentido dentro de uma tendência, e isso faz parte do consumo, né? Faz parte do comportamento de consumo. Muito legal.
Então a gente vê que você fez da sua carreira um ressignificado também, Sim, né? Até fez você fez aí uma alteração, né, do rumo natural, né, sim, que fez bem para você. sim. Você tem mais algum sonho, Dora? Olha, eu tenho algumas perspectivas e objetivos, que é trabalhar com o empreendedorismo social, né? Ok. É só Ensina... mulher ou não? Não, Homem, tá. homens também. Porque assim, eu tenho um espaço onde eu dou aulas, né? Tanto design de Bacana. calçados, design de bolsas, de consultoria de imagem, também roupa, né? Desenvolvimento de coleção. E agora eu estou entrando em contato com algumas pessoas para trabalhar com empreendedorismo social. Ou seja, ensinar a pessoas terem uma independência financeira através da moda, né? Construir uma carreira que seja em qualquer um dos setores ligados à moda, a partir desse empreendedorismo social. Ou seja, pessoas que às vezes são carentes ou estão fazendo algum curso que precisam daquilo ali para mudar a sua trajetória e ter mais independência financeira, ou até mesmo se sentirem melhor, né, dentro do mundo que elas habitam. Então, esse é um objetivo muito grande que eu tenho, de olhar para esse setor do empreendedorismo social. É muito bacana porque muitas vezes você vai em algum evento, você vê aqueles painéis, né, o plástico lá. E depois aquilo é cortado e muitas vezes jogado fora. Sim. E aquilo poderia servir de sacola, né? Pra ser feito Sim, de sacola, né? os painéis, sobras muitas vezes na confecção de tecidos, aquilo pode ser Reaproveitado. reaproveitado. As próprias roupas, né, que sobram no estoque, que é um processo mais trabalhoso e talvez mais caro, mas a própria confecção, ela já começa a visualizar em que as roupas que sobram do estoque, elas podem ser ressignificadas, refeitas e virar uma outra coleção. Isso tudo faz parte de uma questão sustentável e, às vezes, uma pessoa que empreenda nesse caminho, Sim. ela pode ter bastante resultado. Verdade. Não, parabéns, porque você se tornou uma profissional inspiradora. Obrigada. E você tem muitos sonhos, isso é muito bom, né? Sim, a gente não pode, né, viver sem um objetivo, né? Sem isso, a gente não consegue estabelecer coisas para conseguir, para termos, e isso é que dá significado. Não é só dinheiro, né? Eu estou É falando... verdade, dinheiro é uma consequência. Consequência, exato. São coisas que nos deixem felizes, ajudando os outros, trazendo conhecimento para os outros, aprendendo. Né? Eu aprendo muito com tudo isso que eu faço, para mim não tem preço. E essa interação também com as pessoas, curiosidade, e mostrar para eles, filtrar o pensamento deles e tudo mais, é muito gostoso, né? Sim, sim. Eu trabalho também com gente muito jovem e eu aprendo muito com essas pessoas. Porque eles trazem para mim aquilo que eu não tenho muito tempo de ficar vivenciando. Né? Isso, e no olhar deles, né? Isso é bacana. Sim, o olhar é diferente, né? Às vezes é meio imaturo, mas isso faz parte da idade. A gente consegue olhar e eu vejo que muitos deles têm também uma boa vontade em ensinar aquilo que a gente não sabe. E isso também eu acho bem legal. E aí as pessoas, na casa deles, às vezes eles falam com a mãe, falam com as tias, irmãos, isso é bacana. Eu tive umas experiências nesses últimos anos de muitos alunos que têm muitas ligações assim, afetivas com os avós, né? E aí eu fiz um trabalho num dos cursos que era somente com as avós, e elas fizeram uma peça de coleção para cada aluno. Da coleção que eles criaram, aí a avó ou bordou, ou fez crochê, ou fez a peça inteira. Participou, né? Participou. Foi muito legal, porque eu comecei a observar essa ligação afetiva com os avós, mas talvez porque os pais trabalham muito e tal, e eles ficam mais focados, né, com esse relacionamento entre avó e neto. E eu achei muito, muito interessante. E fica mais lúdico também. Sim, nossa, eles adoraram. As avós, então, ficaram enlouquecidas. Maravilha. Tá bom. Dora, eu te agradeço imensamente, tá? Você foi, assim, muito comunicativa, uma linguagem bem simples, mas muito assertiva, tá? Parabéns.
E continue aí na sua trajetória aí, que está trazendo bons frutos e faz bem não só para você, como para as outras pessoas também. Eu que agradeço e uma das coisas que eu tento fazer é ter essa linguagem simples para atender todo mundo, né? Porque assim a gente fica mais porque próximo. se não entendeu, não adiantou nada. Não, né? E eu trabalho com gente muito jovem, eu tenho que trazer ele para junto. É verdade. Você tem Instagram? Tenho, tem o meu pessoal, que é Dora Costa, e tem o da escola, da minha escola, que é ami.school. Ah, que bacana. Tem os dois que eu transito pelos dois. Perfeito. Venha outras vezes, hein? Eu agradeço muito o convite, foi muito importante estar aqui hoje. Ok. Internautas, os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional de moda, Dora Costa. Nós finalizamos mais um Você é Top. Grande abraço e até a próxima.